Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria nós podemos estar retomando o nosso estudo da obra Voltei. Então nós voltamos, né? Hoje exatamente 10 de janeiro de 2024. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Logo depois a nossa continuista substituta, que é a nossa querida Cecília, irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vocês me permitem orar? Sim. Vamos orar então? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, na Tua casa que nos acolhe, termos a oportunidade de estudarmos a obra espírita, essa obra subsidiária Voltei, a companhia, o sorriso, o abraço dos irmãos. Tudo isso, Senhor, é alimento para a nossa alma. Isso nos dá força, coragem, nos fortalece para a luta da vida diária. Obrigada, amor amado, porque tudo isso o Senhor prepara para cada um de nós, nesse movimento de amor. E a doutrina espírita, o Teu Evangelho, se torna um verdadeiro oásis para muitos de nós que nos encontramos no deserto da vida. Que nesse momento, Senhor, os Teus mensageiros, os amigos espirituais, os trabalhadores desta casa e principalmente aqueles que estão responsáveis por essa atividade, por esse estudo, em Teu nome, que possam nos inspirar, que possam nos conduzir e nos ajudar no melhor entendimento da obra. Que Tua paz nos envolva, a nós, aos nossos irmãos que acompanham em casa os nossos estudos através do canal. Que todos nós, Senhor, possamos receber o Teu amparo, Teu abraço e a Tua assistência sempre. Graça Te damos, amor querido, que assim seja. No último encontro, nós trabalhamos o capítulo 4, que fala da vida nova, né? E nesse encontro, nós trabalhamos impressões diferentes e também o retorno de Jacó a uma nova atividade. Ele, depois de um pequeno repouso, acordou assim com uma disposição muito grande de voltar assim à atividade, sempre acompanhado pela sua filha Marta. Ele estava disposto a sair quando ele notou que ele estava com um roupão da praia que ele tinha usado anteriormente e ficou muito agoniado. Isso foi muito bom porque Marta viu que com essa reação ele estava realmente se reintegrando às atividades normais. Então, mas ela disse que ele não se preocupasse porque Dr. Bezerra e Dr. Andrade viriam logo resolver o problema, como aconteceu quando trouxeram para ele um terno cinza, que era justamente do jeito que ele gostava, e ele então vestiu e saiu, amparado por Andrade e Dr. Bezerra, foram para a via pública. E ele também ficou deslumbrado, porque ele olhava as coisas de uma outra forma, ele via as pessoas diferentes, os clarões, as casas, tudo muito de uma outra forma. E ficou muito surpreendido
quando uma senhora que vinha cheia de pacote, cheia de embrulho, ela vinha caminhando na direção dos três. Ele se esquivou para dar passagem para a senhora, mas ela não teve esse mesmo movimento e atravessou os três. Ele ficou então surpreendido e mais uma vez Dr. Bezerra disse: você agora está em outro plano. Aqui as coisas são diferentes. E ele disse que a natureza vibra em graduações diferentes. E então, a partir daí, ele se submeteu à caminhada junto com os amigos, disposto a novas surpresas. Obrigada, querida Cecília. Então vamos dar continuidade. Agora é de retorno à casa, porque lembra que um dos motivos para o senhor Jacó ter sido retirado do quarto dele, porque ele está desencarnando em casa. Hoje, desencarnar em casa é algo que dá muito trabalho, até no nosso ambiente material, físico mesmo. Você tem que levar para o IML, é algo muito trabalhoso, né? A desencarnação em casa. Na época, não precisava, mas nós estamos vendo aqui o processo do lado espiritual. Então, ele diz assim, que havia uma dificuldade do processo da desencarnação dele, do desenlace, por conta dos objetos de dentro do quarto. Lembra disso? Então, ele foi retirado e foi para a beira da praia, e ali ele ficou. E agora, como bem lembrou a nossa Cecília, ele acabou indo para a via pública e está meio espantado, né, de ver uma senhora com um monte de embrulho atropelando ele, né? E é interessante quando ele diz assim, será que o nosso mundo é irreal? Será que o dela não é irreal? Porque ela também, nós também atravessamos ela, né? Pensa assim, ela nos atravessou, mas nós também a atravessamos, né? Então, qual verdadeiramente seria o mundo real? Então, vamos entrar aí de retorno à casa. Então, agora ele está voltando para a casa dele. Porque lembra que ele foi retirado? Porque são muitos fios. Muitos. Tia, todo o processo da desencarnação é assim? Não. Ele está acompanhando todo o desenlace dele consciente. Porque, como a gente bem aprendeu na obra, ele pediu, ele quer isso. Qual o propósito? Para poder escrever para a gente. Então, há muitas pessoas que desencarnam e não tem consciência de tudo isso. Dorme, apaga, dá um apagão, a espiritualidade apaga mesmo. E quando acorda, os fios já foram. Outros não tem como. Às vezes fica realmente ali ao lado, acompanhando tudo, sofrendo, sem entender nada. Ele aqui, ele está acompanhando, mas ele está entendendo o processo. E lembra que ele está sendo acompanhado pelo Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Então, isso já mostra o mérito dele, tá bom? Ele pode até não ser um espírito superior, mas trabalhou bastante para merecer esse acompanhamento do Dr. Bezerra. Então, agora ele está voltando para casa, acompanhado do senhor Andrade, da filha Marta, lembrando que Marta é um pseudônimo, e o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ver, então, agora já é o velório, tá, gente? E aqui nesse estudo a gente vai ver a nossa responsabilidade dentro de um velório. Grande movimentação de gente se fizera em volta do lar, onde meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre, fechado para sempre. Ele já viu ali um monte de gente. Imagina, ele era um homem da altíssima sociedade, carioca. O homem era um empresário, gente. E o empresário. Não estamos falando de uma personalidade comum, ok? Então imagina, quando fulano desencarnou, fulano não faz questão de não vou não. Mas quando é alguém da alta sociedade, as pessoas vão apenas, não, foi fulano que morreu, eu tenho que estar lá, eu tenho que mostrar que eu vou lá, né? Afinal tem a família. Não é nem amor, é mais um movimento social. Entende? E a pessoa vai, não ora, não tem sentimento, um sentimento nobre. É mais assim para dizer, olha, eu vim para assinar lá o livrinho. Eu vim para ser solidário. E às vezes muitos curiosos, realmente. Mas
Movimento de amor, sentimento, não tem. Então, olha só aqui a confusão. De carne se haviam fechado para sempre. Natural atração, atraía. Natural, não era algo que ele, era algo que sem ele criar, era natural. Natural atração me impulsionava a entrar, precipitadamente. Uma atração muito grande, algo para ele entrar na casa. O campo doméstico reclamava-me. O campo doméstico reclamava-me o espírito, qual poderoso imã. Reclamava, pedia, chamava. Poderoso imã. Pensa um imã atraindo, e ele dizia um poderoso imã. Então você vê uma força, uma atração. Essa atração mesmo é uma força magnética mesmo atraindo. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me, empurravam-me a retroceder. Compeliam-me, obrigavam. Registrando o fenômeno, ele diz forças desconhecidas, ele não consegue, ele não sabe dizer o que é. Uma força o atraía e outra força compelia a retroceder. Retroceder ao quê? Registrando o fenômeno, aflito, fixei Bezerra, buscando esclarecimento. Então, esse retroceder, o quê? De repente, esquecer tudo o que ele aprendeu, esquecer que estava ali, de repente tentar voltar. O que é esse retroceder? Registrando o fenômeno, aflito, fixei Bezerra, olha a intimidade dele, fixei Bezerra, buscando esclarecimento. O venerável amigo contemplou-me pacientemente e falou. Ainda agora, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização. Mas aqui somos defrontados por matéria de nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adestrados na travessia de obstáculos, esta compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas no seu estado. Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. E aí o senhor Jacó pergunta, e se eu insistisse nesse processo que ele diz aqui, ó, de retroceder? Vamos ver o que ia acontecer. Teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Ok, maravilha. Então vamos comentar essa fala do Dr. Bezerra? Volta aqui, olha. Ele fala de um fenômeno, né? Ele registrou esse fenômeno. Qual era? Ele disse que do campo doméstico reclamava o espírito qual um poderoso imã, o atraía para dentro da casa. Lembra que o corpo dele está sendo velado. Entretanto, ele diz que tem forças energéticas que ele não conhece, como ele diz assim, desconhecida, compelia o quê? Obrigar, forçar, obrigar, compelir, obrigar. Então, volta aqui. Entretanto, forças desconhecidas que ele não conhecia obrigavam-me a retroceder. Então, uma força, uma energia o atraía para dentro e uma força desconhecida o obrigava a retroceder, a não fazer esse movimento. E ele estava ali sem entender. Uma força o chamava para adentrar, outra força que ele não conhece, desconhecida, obrigava a retroceder, a não entrar. E aí ele, desesperado, pergunta do Dr. Bezerra o que é isso que está acontecendo. E aí o Dr. Bezerra responde assim:
ainda agora, porque lembra que o doutor Bezerra deixou ele com a filha e foi atender um outro processo de desencarnação. Lembra que ele fez, fica aqui que nós vamos atender um outro processo de desencarnação que é de uma senhora. Aí ele diz assim, ainda agora, ainda há pouquinho, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização. Mas aqui, então, ou seja, acabamos de acompanhar um processo de desenlace que não deu trabalho, nada afetou a organização física dela, perispiritual, foi tudo ok. Mas aqui somos defrontados, ou seja, enfrentados por matéria de nosso plano. Já ainda há pouco estávamos no velório e não tivemos nenhum problema com esse tipo de energia, com esse tipo, como ele coloca aqui, nada afetou a organização, tudo foi legal. Mas aqui ele diz assim, somos defrontados por matéria de nosso plano. E aí ele diz o quê? Envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Então tá. A senhorinha lá que ele foi fazer o processo de desenlace, às vezes é aquele velório que tem 2, 3, 4, 5 pessoas que amam, que vibram bem, que pensam no bem. Aquela senhorinha pobrezinha que ninguém faz questão de ir no velório. Esse daqui nós temos uma multidão, lembra que ele falou? Grande movimentação de gente se fizer em volta do lar. Um movimento de pessoas muito grande. Quando alguma pessoa pensa, quando um ser humano pensa, o pensamento dele fica isolado dentro da cabeça dele? Quando eu penso, eu manipulo o quê? Fluido, energia. E isso fica impregnado no ambiente. Para alguém que está em processo de perturbação, porque ele está num processo de perturbação, ele entende isso, mas está tudo meio confuso. Tanto é que ele olhou para o Bezerra, doutor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Isso é um processo de perturbação. Ele não sabe. O processo de perturbação é aquele dia que tu acordou, que tu não sabe onde tu está. Tu passa alguns segundos, aí você diz, eu estou em casa, né? Mas às vezes isso acontece, isso é o estado de perturbação. Então ele está aqui nesse processo de perturbação porque ele ainda não consegue entender tudo o que está acontecendo com ele. Então aqui nós temos uma multidão de pessoas na casa dele, no velório, cada um carregando os seus pensamentos. E ele usa termos aqui, pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Tu imagina um cidadão empresário riquíssimo, a quantidade de inimigos, de invejosos. O invejoso às vezes vai para o velório só para ver a pessoa lá no caixão. Foi primeiro que, né? Agora o campo está livre para mim, né? Os desafetos, Você imagina o empresário que ele era? Muita Concorrência. E o mundo dos negócios não é fácil. É uma selva. É uma selva. Mas aqui somos defrontados, enfrentados por matéria de nosso plano. E essa matéria, ele diz, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Ou seja, o que menos tinha era a pessoa orando e desejando bem ao senhor Frederico. Em massa, a grande maioria eram esses pensamentos desfavoráveis e ele diz até mesmo agressivo. Porque a fofoca é algo agressivo. Você ir para o velório para estar falando mal da vida alheia, fica em casa. Não vá. Você vai para um velório, vá para orar, para ser solidário. Né? Às vezes, a criatura que está no processo, às vezes está ali do lado do caixão. Sem entender o que está acontecendo. E a gente vai estar ali. Imagina chegar do lado, a pessoa ali olhando para o corpo e você acha falar mal da pessoa? E desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria de nossos amigos, e obviamente Bezerra de Menezes chama amigos. Se a tia Conceição, a maioria dos capetinhas que estavam lá, né?
E o doutor Bezerra, como é um espírito nobre, porque eu não sou um espírito em processo de burilamento, tá? Então, olha só, as projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados, aqui reunidos, as projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui reunidos, congregados, formam energias contraditórias entre si. Não havia harmonia, ou seja, se toda essa massa de curiosos que foram até a mansão do Senhor Jacó, se toda essa massa estivesse reunida orando, eles estariam em um só pensamento. Mas são pensamentos o quê? Contraditórios, cada um pensando uma coisa diferente. Enquanto uns diziam, nossa, que homem nobre, outro dizia, esse nome capeta esse daí. Para como lá, olha a casa dele aqui, olha uma mansão dessa. Pra que esse exagero todo? Olha, tá vendo? Tá indo embora, não vai levar nada. Né? Contraditórios entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Olha como ele é nobre, né? Está vendo como o espírito nobre escreve? Porque aqui ele está repetindo a fala do doutor Bezerra, né? Olha como eles, alguns discutem, ou seja, está falando de política, lá no velório, entendeu? Está discutindo por que será que ele morreu, né? Está discutindo, e agora para que vai ficar a herança, hein? São quantos filhos mesmo, hein? Vai ter que dividir tudo, né? Mas você tem muito dinheiro, isso não é, né? Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Vai para lá e pensa de maneira inadequada em relação ao senhor que está desencarnado. Fofoca, disse-me disse. Meus irmãos, se você sai da sua casa para ir no velório de alguém que tu não ama e chegar lá e ainda fazer, sabe o que você sente? É inveja. Você é invejoso. Aí você quer ver o outro, que é para ver se alimenta a raiva e a inveja que você carregou a vida inteira. E era isso que sentiam nele. Que devemos a um companheiro em transe. Então eu vou lá, vou orar, vibrar, né? Abraçar os familiares. Para nós, adestrados, para nós, Bezerra falando, para nós, que já estamos ali adestrados, já sabemos, na travessia de obstáculos, ou seja, isso aqui que nós estamos vivendo, irmão Jacó, isso aqui é comum. Você vai no velório, você escuta até gargalhada. No velório. Às vezes a gente vê o defunto ali sozinho, cada um assim, e eu digo, valha-me Deus. Então ele diz assim, nós já estamos adestrados com isso. Isso aqui não é novidade pra gente, não. Para nós adestrados na travessia de obstáculo, esta compacta emissão de forças antagônicas é o quê? Estão juntinhos, iguais? Contrárias. Antagônicas. Não constitui barreira insuperável. Não constitui uma barreira insuperável. Mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. Ou seja, calma, não fica desesperado que isso tem jeito. Mas é necessário reconhecer que o teu estado é o quê? É o estado delicado. Porque a desencarnação dele ainda não se completou. O corpo está lá, está sendo velado, mas o processo está acontecendo ainda. Eu fico a recordar uma senhora que chegou ao nosso conhecimento, mas infelizmente ela não era de Manaus. Ela fez o suicídio acompanhado. Pagou uma fortuna para ir para a Suíça. Não, ela não estava doente. Não, era suicídio. Não é eutanásia, suicídio. Eu não quero mais viver.
E na Suíça isso é autorizado e é legal. E é muito caro. Então ela teve que levar pagou para levar uma acompanhante, porque nenhum familiar, imagina um familiar sair, vou te acompanhar para você morrer. E os familiares tentaram de várias formas interceder, mas juízes acreditaram que ela estava lúcida, consciente, que era o desejo dela, autorizaram. Terminou o suicídio acompanhado, vai direto para ser direto. Não espera 2 dias, 3 dias não. Direto. Cremação. E a pessoa que acompanhou já volta com um potinho pro Brasil, das cinzas. Você tem noção? E eu fiz um áudio ainda para ela, porque algum familiar dela ligou para mim, fiz um áudio e mandei para ela. E foi muito inspirado aquele áudio. Não sei se ela abriu. Mandei para a pessoa e o parente mandou para ela. Não sei se ela abriu. Ele disse, olha, ela visualizou, mas eu não sei se abriu. Se ela abrir, todas aquelas palavras vai ficar na sua mente. Porque ali eu avisei, você não vai morrer. Você vai continuar viva e sofrendo todas as consequências desse suicídio. Lembre-se disso. Porque a pessoa que comete um suicídio, ela acha que ela vai apagar, acabou. Ela não tem noção que existe vida, porque a pior decepção do suicida é a vida que continua. Ele não morre. Então você imagina o sofrimento dessa moça? Então aqui a gente está vendo que ele já desencarnou, o velório está acontecendo, mas ele ainda está o quê? Ligado. Então, da mesma forma que o corpo o atraía, o pensamento daquele grupo que estava ali dentro, aquele movimento, o repelia. Não constitui barreira insuperável. Então, ele diz assim, você está ainda em condições especialíssimas do seu estado. Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho. Você já viu um pássaro tentando sair do ninho, que ele dá as penas e ainda dá? Ele consegue levantar voo lindo, belo? É uma coisa horrorosa. Ele vai se batendo todo, né? Aquela coisinha lindinha do passarinho, né? Tontinho. Ele não tem segurança. É essa a metáfora que ele diz. Mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. Ele ainda não sabe voar. Regozijei-me. Então, fiquei alegre com a explicação. Contudo, indaguei curioso, e se eu insistisse? E se eu insistisse? Teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Se ele insistisse em retroceder ou querer permanecer no corpo, ele diz, teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil, ela pede o quê? Exercício, é o que ele está fazendo. Esse exercício de se libertar da ligação do corpo físico, de estar longe. E ele diz, não teimei. A simples vizinhança das conversações infundia-me pronunciado mal-estar. Recomendou Bezerra ao irmão Andrade e Marta me assistisse, enquanto cortaria o laço que, de certa forma, ainda me retinha as vísceras cadavéricas. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Voltar de novo para casa, ver ali os familiares, imagina. Esforçava-me por não cair. Porque, gente, não é fácil, né? Segura firme, não chora. Você vê sua esposa, você vê suas filhas, você vê sua casa, você vê ali alguns amigos, você vê ali o corpo, e você ficar firme, né? Esforçava-me por não cair, extenuado ali mesmo.
retornar à dispneia. Por quê? Olhou para o corpo, lembrou da doença, aciona tudo aquilo que ele viveu naqueles últimos momentos. Retornar à dispneia. Se o leito estivesse à minha disposição, se tivesse ali uma cama, nele buscaria sem delonga refúgio confortante. Tão cansado que ele estava, sem força. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Então tu tá achando que isso é do corpo dele, que é a vibração? Não. Todo esse mal-estar que ele está sentindo é resultado dos pensamentos de dor dos seus entes queridos que verdadeiramente o amavam. Sabe aquela dor de choro convulsivo, de dor que a gente sente, né? O ente querido sente. É por isso que ele está sentindo essa fraqueza, esse mal-estar tão grande. Olha só. E é algo impossível. Como é que você vai ver o seu ente querido partir e você ficar ali, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, né? Não, que bom que ele já partiu, né? É impossível, gente. Dói. É uma dor que dói. E dói mesmo. Quanto mais a gente ama, mais dói. E isso é difícil a gente nesse momento controlar. O que a gente não pode entrar é num desespero, mas a gente sente a dor. E é isso que ele diz assim, que inúmeros pensamentos de angústias convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Fica firme, pai, não entre nessa sintonia, vai passar. Considerando o que ouvia, procurei acalmar-me, o que ele estava ouvindo da filha amada. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fosse corrente elétrica. Vocês estão entendendo? O pensamento de dor dos familiares dele, que verdadeiramente o amavam, chegava até ele como corrente de força magnética, dando choque nele. E ele ali perdendo a força. É por isso, gente, que ele aqui, porque ele solicitou, ele falou isso no início do livro, né? Ele queria acompanhar todo esse processo para contar para a gente. Mas se a gente tem merecimento para isso, a gente apaga. A gente apaga. Eu digo, a mamãe foi uma que eu acredito que ela apagou, porque quando eu tive um encontro com a mamãe no mundo espiritual, ela ali no hospital, a caminha ali 40 graus, né? 40 graus que diz, né? Ela ali sentadinha, toda feliz, toda serelepe, e deitadinha. Eu digo, e aí, mãe, como é que você tá? Ela disse, eu tô ótima, minha filha, não tô sentindo mais nada, só está faltando os dentes. Porque o câncer da mamãe foi na boca, né? Então, ela sentia muita falta da prótese, ela só está faltando os dentes. Então, ali, ela tinha consciência que ela estava melhor, mas não tinha consciência que ela tinha desencarnado. Porque ela estava toda feliz, já estava no hospital, né? Ela estava no hospital. E eu entrei. Isso foi no 7º dia. Um tempo desse agora atrás, aí eu sonhei com ela, nós duas, num lugarzinho bem reservado. E aí ela só me olhava para mim e dizia, minha filha, eu sinto muita falta. Aí eu digo, agora ela sabe que ela desencarnou. Eu sinto muita falta. E aí eu digo, aguenta firme. Aí fui eu já, né? Mãe, aguenta firme, se fortaleça, que isso vai passar, mas aguenta firme, né? Eu tive que ser muito forte ali, e foi só isso mesmo, foi algo assim muito rápido esse encontro. Mas a gente percebe que dói para os dois lados. E os nossos pensamentos interferem muito. Então, todos os dias eu oro, pedindo muito a Jesus por ela, né? Para que dê força, dê coragem, para que vá se fortalecendo, porque é difícil para os dois lados. Então, nem sempre o Espírito vai acompanhar. Alguns acompanham sofrendo sem entender nada do que está acontecendo. Imagina essa história que eu trouxe dessa senhora suicida. Além da dor da medicação paralisando tudo, ela vai sentindo tudo organicamente. Tudo. Aquilo paralisando, congelando tudo.
ela também viu o corpo sendo levado, entrando naquela fornalha para ser queimado. E a dor. Você tem noção? Isso é o inferno. Uma pessoa bonita, rica. E aí eu digo, oh meu Deus, é por isso que a gente tem que gritar Jesus para essas almas. Que hoje a humanidade está muito carente. Recentemente me convidaram para dar uma palestra numa instituição e os trabalhadores, nós ali conversando, e tinha uma trabalhadora que quando eu disse Jesus, ela abriu o celular dela, porque aquilo não mais interessava ela. Tanto que a incomoda falar de Jesus, porque para muitos de nós, ouvir falar de Jesus é nos chamar à moral, à ética, ao respeito, à renúncia, à resignação, e muita gente não quer. Então foge para não ouvir falar dele. Não é verdade? Para finalizar, gente, considerando o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fosse uma corrente elétrica. Repetindo, vozes imprecisas cercavam meus ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas que as do vento forte? Olha, gente, você está vendo? Um monte de gente, para quê? Ah, o velório do fulano tinha gente demais. Para quê? Para levar esse redemoinho? Era melhor que não tivesse ido. Então, meus irmãos, não é a quantidade, é o sentimento. Se forem dois, e esses dois amarem, ficará um ambiente muito mais agradável para quem está desencarnado. O irmão Andrade percebeu meu desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. Então, ele conseguiu acompanhar as pessoas que estavam ali, ele estava em estado de perturbação. Ele não conseguia enxergar, ele sabia que tinha amigos dele ali presentes, mas ele não conseguia enxergar muito bem e não conseguia pensar muito bem no processo. Foi bom, gente? Alguma dúvida? Fale. Essa história de perturbação que é causada pelo pensamento. Tem uma pergunta no livro Obreiros da Vida Eterna, que eu te recomendo estudar, está no nosso canal. Ali tem vários processos de desencarnação. E o que o mentor fala ao André? André, não existe uma desencarnação igual a outra. Então, eu também te respondo, não existe uma perturbação igual a outra. Cada um vive a sua perturbação, que é resultado de tudo aquilo que tu viveste. Então, aqui a perturbação, nesse caso do irmão Jacó, tu vê que a perturbação dele é apenas em relação ao desenlace. Ele não está aqui perturbado porque ele vai deixar o dinheiro, ele não está aqui perturbado porque ele vai deixar a esposa, ele não está aqui perturbado porque ele está procurando droga, ele não está aqui perturbado porque ele não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então tem um leque muito grande de perturbações. Tem pessoas que poderiam nesse momento estar perturbadas porque não está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou vivo, por que eu estou vendo meu corpo? Por que você está chorando? Eu estou aqui, você não está me ouvindo? Entendeu, filha? Então não existe uma regra, a perturbação é essa. A perturbação pode ser por isso, 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 por isso. Então, o que a gente tem que entender é que cada um vive a sua experiência e a loucura que criou para si mesmo. Pergunte. A perturbação que ele sente, eu sei que é em relação do lado. Essa sensação, né? Essa sensação que você fala, você, tia, seria assim, todo mundo falando ao mesmo tempo e a senhora tendo dificuldade para entender, né? Aí seria só som.
porque eu acho que nem se compara. Porque o pensamento, na verdade, ele não escuta o pensamento. Chegava nele uma energia. Ele diz uma energia o quê? Feroz, né? Uma energia agressiva. É difícil a gente verbalizar tudo o que acontece no mundo espiritual. Então, eles colocam de uma forma, assim, para que a gente possa ter uma noção, uma leve noção, que deve ser ainda muito maior. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você ir para o velório para estar falando mal da vida alheia, fica em casa. Não vá. Você vá para um velório, vá para orar, para ser solidário. Né? Às vezes, a criatura que está no processo, às vezes está ali do lado do caixão. Sem entender o que está acontecendo. E a gente vai estar ali. Imagina chegar do lado, a pessoa ali olhando para o corpo e você acha falar mal da pessoa? Então, meus irmãos, não é a quantidade, é o sentimento. Se forem 2, e esses 2 amarem, ficará um ambiente muito mais agradável para quem está desencarnando. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esse momento, pelo retorno no ano de 2024 ao nosso estudo. E nós te pedimos sempre, Senhor, que nos proteja, que nos abençoe e que nós possamos sempre honrar o compromisso que o Senhor nos confiou. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos.